morte do gênio que fez esse gol que você acabou de ver, claro, causou muita comoção hoje na Argentina, que homenageou Diego Armando Maradona. É o que a gente vai ver agora na matéria da Luciana Tadeu. Diego Armando Maradona morreu em casa em um condomínio fechado no município de Tigre, na Grande Buenos Aires. Segundo a imprensa local, a morte teria ocorrido por uma parada cardiorrespiratória. O campeão da Copa de 1986 passou por uma cirurgia em uma clínica em Olivos, na Grande Buenos Aires, no começo do mês, para remover um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Inicialmente, ele tinha sido internado em La Plata com um quadro de anemia e desidratação e foi transferido para a operação. A alta aconteceu há 2 semanas. O presidente argentino Alberto Fernandes disse para o canal TIC Sports que ele era uma pessoa única e que duvida que surja outro jogador como Maradona. Segundo ele, o ídolo só deu alegrias para os argentinos. O governo decretou luto nacional de 3 dias. A Conmebol também decretou luto e confirmou o adiamento do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores entre o Internacional e o Boca Juniors, que foi remarcado para 2 de dezembro. Aqui na Argentina, fãs do Maradona se concentraram em vários pontos para chorar a morte e homenagear o grande ídolo do futebol, que é considerado um deus por aqui. Havia grupos na frente da casa de quando ele era pequeno, em Villa Fiorito, na Grande Buenos Aires, na frente do estádio Gimnasia e Esgrima La Plata, do qual ele era técnico atualmente, na frente da Bombonera e aqui na frente do Argentino Júnior, que foi o clube onde ele começou a jogar. O corpo de Maradona será velado na Casa Rosada, sede do governo argentino, amanhã. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a morte de Diego Maradona. 53 pessoas foram presas em todo o país numa mega operação das polícias federal e civil de São Paulo contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Cerca de 1.000 agentes das polícias civil e federal participaram da operação para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os alvos são suspeitos de integrar uma rede de produção e venda de pornografia infantil. Muitos desses integrantes dessa organização criminosa praticavam estupros, produziam essas imagens e, além de armazenarem, compartilharem, também comercializavam essas imagens na Deep Web. Na capital fluminense, um enfermeiro de 50 anos foi preso em flagrante em casa na zona norte da cidade. Em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, um técnico de informática de 43 anos também foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagar uma fiança de R$5.000. Ele é apontado pelos investigadores como o chefe da organização criminosa. Na casa do suspeito, os agentes apreenderam máquinas fotográficas, computadores e pendrives. As investigações começaram em 2018, quando os policiais identificaram um homem que pretendia vender a sobrinha para criminosos na Rússia. O objetivo era levar a menina para um parque de diversões na Europa e simular um desaparecimento. O suspeito foi preso antes de concluir o crime. A intenção agora é também de que as vítimas sejam identificadas. Todas as vítimas que foram abusadas e todas as vítimas também que constam nesses materiais produzidos e comercializados na Deep Web. A ação de hoje foi nomeada de Black Dolphin, uma referência a uma prisão russa na fronteira com o Cazaquistão. De acordo com a polícia, os criminosos consideravam que somente esta prisão seria capaz de detê-los. Eles acreditavam que conseguiriam permanecer no anonimato e também se resguardar, garantir a impunidade em relação à polícia. Somente essa prisão russa seria suficiente para poder detê-los, uma vez que ela reúne presos condenados à prisão perpétua, dentre eles abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Eleições municipais, confira agora o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.
O candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, fez uma caminhada na Avenida Paulista. Anunciou um acordo com a Caixa Econômica para arcar com o complemento de R$ 100 ao auxílio emergencial do governo federal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro. Somando, os R$ 300 serão pagos em parcela única a 1 milhão de paulistanos. Covas negou que o pagamento seja por interesse eleitoral. A lei já foi sancionada e ele deve ser pago na primeira semana de dezembro, portanto, depois da eleição. A gente buscou agora tratativas com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, para viabilizar isso, para ver de que forma atender a população. Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL, participou de um encontro com mulheres da periferia em Itaquera, na zona leste da cidade. Durante o evento, prometeu recriar a Secretaria da Defesa e dos Direitos da Mulher em São Paulo, além de investir em espaços de acolhimento para as vítimas de violência doméstica. Porque um problema que frequentemente acontece é que uma mulher vítima de violência, depois que faz a denúncia, às vezes é forçada a voltar a conviver com o agressor, porque ela não tem um local. Então, a prefeitura vai viabilizar mais casas de acolhimento para que essas mulheres possam ficar de forma temporária. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Com os estoques reduzidos por causa da pandemia, hemocentros de todo o Brasil promovem uma campanha para estimular a doação. Raquel foi ao Hemorrio para fazer uma doação para a amiga que está internada. Ao saber da campanha do Dia Nacional do Doador de Sangue, ela mobilizou os amigos. Eu já tive familiares precisando, então quem precisar também eu vou estar disposta a ajudar. E se as pessoas pensassem assim, acho que não seria nem necessário estar fazendo a campanha, né? Magno não doava há 10 anos. Voltou ao Hemorrio incentivado pela namorada. Minha namorada, ela tem um problema, ela faz um tratamento aqui e devido a todas as necessidades que ela passa, me motivou a estar doando sangue. A importância da campanha este ano é reforçada pelo momento grave. Os estoques dos hemocentros estão com um nível muito baixo. Com a pandemia, algumas regiões do país registraram queda de 50% nas doações. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população doa sangue de forma regular, um percentual bem distante dos 5% registrados em países europeus. As doações são importantes para manter o estoque de plaquetas, que além de ajudarem no controle de sangramentos, também são usadas em tratamentos contra o câncer. No Rio de Janeiro, a campanha iluminou o Cristo Redentor com uma bolsa de sangue. O Hemorrio estima que precisa de pelo menos 250 doações por dia até o final do ano. Atualmente, registra cerca de 170. Uma doação pode salvar 4, 5, 6 vidas. Então é muito importante, são vidas anônimas, é o verdadeiro, né, amigo oculto, amigo secreto, a pessoa que está doando sangue sem saber para quem vai, sem saber para quem aquele sangue vai ser, em quem aquele sangue vai ser transfundido, mas certamente esse sangue vai salvar muitas vidas. E para doar, basta pesar pelo menos 50 quilos, não estar em jejum, evitar comidas gordurosas e ter entre 16 e 70 anos. Menores de 18 anos devem apresentar uma autorização dos responsáveis. Então, é só procurar um hemocentro e sair com a sensação do dever cumprido. Isso aqui é um ato simples, rápido, não demora, que salva vidas. O número de jovens mortos por causa da Covid-19 quase dobrou em Minas Gerais nos últimos meses. O relaxamento nas medidas para conter o avanço do vírus levou a Prefeitura de Belo Horizonte a reforçar a fiscalização. O risco de ficar doente não preocupa os mais jovens em relação ao coronavírus. Nos últimos 3 meses, as mortes entre quem tem 20 e 39 anos em Minas Gerais aumentaram 90%, de 140 para 257 óbitos. O crescimento vem acompanhado das aglomerações em festas clandestinas, bares e muita gente sem proteção. A maioria das pessoas já não está fingindo que não tem nada acontecendo. Os bares muito cheios. Pelo Instagram sempre vejo galera postando story em muvuca e, enfim, como se nada estivesse acontecendo. Muita gente sem máscara sentada, né, nas mesas dos bares, notando basicamente que parece que não tem mais pandemia. Não há dúvida alguma para nós que essas aglomerações são o grande foco que está causando esse aumento do número de casos. E não é justo para nenhum de nós
que a alegria temporária de alguns numa festa traga o óbito para outros, ou traga a internação e UTI para outros. A taxa de transmissão em Belo Horizonte está em 1,08 e entrou no nível amarelo. Mais de 60% dos leitos de UTI estão ocupados com pacientes da Covid-19. A pandemia não acabou e que nós pedimos à população que façam essa transição até a vacina com a maior responsabilidade possível, para que muitas pessoas não percam o jogo nos acréscimos. Para tentar frear o avanço da doença aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou hoje novas medidas mais rigorosas de fiscalização. A partir de agora, até as redes sociais vão ser monitoradas e quem descumprir as medidas de prevenção do coronavírus pode até ser preso. Temos autoridade para prender os irresponsáveis, além de fechar o estabelecimento. Então, a notificação, a notinha e a multinha acabaram. Agora nós vamos lacrar o estabelecimento. Estamos avisando aos baderneiros, vão ser presos, estamos monitorando as redes sociais. O relaxamento, a falta de empatia e a ignorância pode nos levar a um fechamento total da cidade novamente. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos na cidade de Itaguaí, no interior de São Paulo. O repórter Guilherme Lopes está na região do acidente e traz as últimas informações. Guilherme. Olá, Mauro, Gabriela. Uma noite muito triste, principalmente para as famílias que estão aqui em frente ao Instituto Médico Legal de Avaré. Avaré que fica a 80 quilômetros de Itaguaí, local desse acidente. Essas famílias estão à espera de informações e muitas chegaram aqui logo no começo da manhã. Esse acidente foi por volta das 6h30 da manhã, logo no comecinho da manhã, e essas pessoas, elas estavam na cidade de Itaí, cidade natal delas, e num ônibus iam a caminho de Itaguaí, pela rodovia Alfredo Oliveira Carvalho, a SP-249. Segundo as informações preliminares da polícia, que é claro que está investigando a complexidade desse acidente, o ônibus teria tentado fazer um desvio, acabou batendo de frente com um caminhão bitrem que vinha no sentido contrário. Esse caminhão transportava insumos agrícolas. O impacto foi tão violento que os passageiros do ônibus foram arremessados para fora do veículo. E a partir daí começou um trabalho cansativo para os bombeiros que durou aproximadamente 8 horas para resgatar as vítimas que estavam nas ferragens e os corpos dessas vítimas que também estavam lá. A gente vai ver agora na entrevista do capitão Maicon Cristo, porta-voz dos bombeiros, como que foi o início desse trabalho de resgate. Foi um acidente que aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Tinha dificuldade de comunicação para chegar para a gente a informação exata de onde tinha acontecido o acidente, né? Um acidente que envolveu um bitrem e um ônibus, que são 2 veículos pesados, 2 veículos grandes, que isso demanda uma grande energia, né? E as primeiras ambulâncias que chegaram, que fizeram um trabalho sensacional, foram as ambulâncias municipais, que socorreram aquelas vítimas que estavam de mais fácil acesso. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, foram socorridas 14 vítimas desse acidente. Algumas evoluíram para óbito no hospital e algumas seguem com vida. Então, esse trabalho de apoio das ambulâncias municipais foi primordial para garantir a sobrevida das pessoas envolvidas nesse acidente. Como o capitão dos bombeiros disse, 14 pessoas foram socorridas com vida, mas infelizmente 4 morreram a caminho do hospital. Esses feridos foram levados a 3 hospitais diferentes, porque é uma região de difícil acesso com cidades pequenas. Ao todo, de acordo com a última informação, 41 pessoas morreram. A maioria dessas pessoas foi trazida para cá, para o Instituto Médico Legal de Avaí, onde os peritos estão numa força-tarefa para tentar identificar essas vítimas e, à medida que conseguem fazer essa identificação, liberar os corpos para as famílias. Muita gente chegou aqui bem cedo, outras famílias passaram por cidades diferentes, 3 cidades da região, na tentativa de encontrar alguma informação. E aqui elas estão aguardando na frente, à espera dessa informação,
porque à medida que esses corpos são liberados, eles são encaminhados para o velório na cidade de Itaí. Mais cedo eu conversei com algumas dessas famílias aqui na frente. Confira. Até o momento ela está sem identificação. Então acho que a gente vai ficar por último, porque a gente não tem nem certeza se ela está aí ou não. Então a gente está na dúvida. Desde que eu fiquei sabendo do acidente, ela é minha melhor amiga, daí eu fui até a cidade, todas as cidades que falaram que levaram pessoas, Fartura, Itaguaí, Quarituba, Itaí, todas. E não tem nem informação, aí tem os pacientes lá, mas diz que ela não está. Só para reforçar, eu falo ao vivo do IML de Avaré. A Prefeitura de Itaí, onde moram essas pessoas, decretou luto oficial de 3 dias, a de Itaguaí também. Essas pessoas moravam em Itaí, estavam a caminho de Itaguaí para trabalhar numa empresa têxtil que fica na cidade. Nós entramos em contato com a Artesp e ao longo do dia a Artesp disse que a empresa Star Turismo, que fazia esse transporte entre as duas cidades, não tinha licença para operar o transporte de passageiros. Inclusive essa licença foi cassada no ano passado e esse ônibus que se envolveu no acidente tinha pelo menos 11 multas e dívidas de IPVA, licenciamento e DPVAT. A Prefeitura de Itaí disse também que liberou 3 ginásios da cidade para que o velório coletivo dessas vítimas possa ser feito à medida que os corpos forem sendo liberados aqui do IML de Avaré. Confira agora na reportagem mais detalhes a respeito dessa tragédia. O maior acidente nas rodovias estaduais paulistas dos últimos 22 anos. Foram 50 vítimas. O acidente envolveu um ônibus e um caminhão e aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, na altura do quilômetro 172, no trecho entre as cidades de Itaguaí e Taquarituba, na região de Avaré. A rodovia liga a cidade de Itaguaí ao município de Fartura. O local fica a 350 quilômetros da capital. O ônibus tinha saído da cidade de Itaí. O Corpo de Bombeiros de Piraju disse que recebeu o primeiro chamado para atender a ocorrência às 6h45 da manhã. Nestas imagens é possível ter ideia do impacto da batida. A cabine do caminhão ficou totalmente destruída. Segundo o governo do estado, os 11 sobreviventes foram levados inicialmente a hospitais de Fartura, Itaguaí e Taquarituba. Entre eles, o motorista do caminhão. Segundo a Polícia Militar, o ônibus transportava funcionários de uma empresa têxtil. O veículo pertence à empresa Star Turismo e operava de forma irregular. A Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo, informou que a empresa não possui registro para transporte de passageiros e roda ilegalmente desde 11 de outubro de 2019. Ainda segundo a agência, a empresa foi multada em algumas ações de fiscalização. No dia 3 de março deste ano, a Star foi autuada por realizar fretamento irregular na rodovia Raposo Tavares. O ônibus levava 30 estudantes que saíam da Faculdade de Fartura, com destino à Faculdade de Avaré. Um laudo divulgado por engenheiros indica que o prédio que tombou na semana passada na Grande Belo Horizonte pode entrar em colapso a qualquer momento. A demolição prevista para começar hoje foi adiada. Os equipamentos e os trabalhadores já estão no local, mas por enquanto está tudo parado. Para a prefeitura, as máquinas enviadas pela empresa contratada não são adequadas. E uma perícia indicou que o imóvel está desmoronando. É uma questão de segurança, nós não sabemos as causas do colapso do prédio, qualquer coisa que falamos nisso agora é preliminar e não se pode dizer agora quais são as causas. O que nós atestamos no laudo é a necessidade de se demolir o prédio. Vizinhos estão há 8 dias fora de casa. Hoje, o seu Evandro teve autorização da Defesa Civil para pegar alguns pertences. Desde a noite do tombamento, ele e a família estão vivendo em um trailer. A gente se vê apertado, mentalmente abalado, sem estrutura. E esperando, a gente doido para voltar para casa, que não está,
não está dando para viver onde a gente está vivendo. A construtora que ergueu o prédio se posicionou pela primeira vez. Em nota, pediu desculpas a todos e agradeceu a ajuda da prefeitura. Enquanto isso, os moradores do bairro reclamam da demora para a solução do problema, já que o fornecimento de água e luz foram interrompidos. Vão demorar a voltar para casa, enquanto não demolir tudo e normalizar, tirar o entulho, aquela coisa. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Um estudo feito em um hospital da capital paulista ligado à Universidade Federal de São Paulo alerta para o risco da propagação da Covid-19 dentro de centros de saúde por meio dos visitantes de pacientes internados. O estudo, conduzido por pesquisadores da Unifesp, levantou um alerta nos hospitais. A importância desse estudo é mostrar que muitas vezes nós não sabemos pessoas assintomáticas que podem estar portando vírus e podem estar no momento incubando e transmitindo o vírus. A população reconhece que precisa respeitar os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. A preocupação que a gente tem que estar se cuidando, né? Tem que estar se prevenindo, né? Tem que evitar essa aglomeração. Nós chegamos, higienizamos nossas mãos, estou usando máscara, né? Tenho cuidado de sentar em assentos reservados. Foram testados 150 visitantes deste hospital que vieram visitar pacientes internados. Eles aceitaram fazer a coleta por meio do exame RT-PCR. Diziam não ter sintomas da Covid-19, mas os resultados mostraram que 4% testaram positivo para a infecção. Esses visitantes que naquele dia estavam sem sintomas, nos dias seguintes apresentaram sintomas. Portanto, eram pessoas pré-sintomáticas. E 2 deles transmitiram para 2 familiares que que estavam hospitalizados. Segundo a equipe médica, os pacientes não tiveram complicações e receberam alta. Os pesquisadores sugerem que outras instituições de saúde considerem as taxas de infecção local e triagem ativa de visitantes para manter o controle e evitar a transmissão de fora para dentro. E os números da Covid-19 no Brasil? O país tem 5.512.000 recuperados da doença. 482 mil pessoas estão em acompanhamento e mais de 170 mil morreram em decorrência do novo coronavírus. E com a pandemia e a quarentena, muitas empresas aderiram ao home office. E já que dá para trabalhar em casa, muita gente tem procurado os aluguéis por temporada. As pessoas deixam as próprias residências e vão para locais maiores no interior e no litoral. A quarentena se arrasta por mais tempo que o esperado. Muitos escritórios não abriram e os funcionários ficaram em casa. Sem precisar se deslocar até o escritório, muita gente aproveitou para deixar sua própria casa em troca de um lugar mais aconchegante. As imobiliárias agradecem. Considerando o período de pandemia de março a setembro desse ano comparado com o mesmo período do ano passado, a gente vê um aumento de 164% nas buscas de imóveis de temporada, litoral, cidades do interior aqui de São Paulo. Mas não é qualquer imóvel. A casa precisa atender às exigências de lazer do cliente, ficar longe de qualquer aglomeração e, o mais importante, oferecer boas condições para se fazer um home office.
Os contratos por temporadas normalmente são feitos por até 6 meses e o pagamento deve ser antecipado, a menos que o inquilino consiga negociar diretamente com o proprietário. A Paula é diretora de uma empresa que aluga pela internet. Segundo ela, a procura por esse tipo de aluguel cresceu 120% entre maio e junho. Mas também, olha só os lugares mais procurados. Os 3 principais destinos foram Búzios, Bertioga e Ubatuba, que são destinos de litoral, que já seguem a tendência que a gente tinha anteriormente. Tem os que preferem ficar perto dos grandes centros, sem abrir mão de alguns itens de conforto e lazer. A procura por imóveis do tipo condomínio clube ou no interior do estado, por apartamentos na praia, por imóveis com área de lazer privativo, como nas casas em condomínio, foram algumas das que mais nós observamos. E já que o objetivo é aliar trabalho e sossego, é preciso ficar atento e pesquisar bastante para não cair em golpes. Tivemos experiências negativas alugando com alguns sites aí de imóveis. Aquela coisa, chega no imóvel, não tem nada a ver com a descrição do site. Então, para ter uma segurança, nós optamos, em alugar com imobiliária. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que isenta a população do Amapá do pagamento da conta de luz referente aos últimos 30 dias. O estado enfrenta uma grave crise energética desde o início do mês, quando um incêndio atingiu uma subestação de energia. Segundo o governo, ontem o fornecimento de energia foi totalmente normalizado. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia e até amanhã.